Olá pessoal, bom dia. Sou Wilka Paiva e, como prometido, estou aqui para realizarmos juntos novamente a segunda parte da leitura da Lei Orgânica da Câmara Municipal de São João de Meriti. Vamos lá. Das reuniões. A Câmara Municipal reúne-se-á ordinariamente em sessão legislativa anual de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Isso já vimos lá no regimento interno, certo? Parágrafo 4º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo presidente, pelo prefeito ou a requerimento de 2/3 dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Então, a convocação das reuniões ordinárias poderão ser feitas pelo presidente, pelo prefeito a requerimento de 2/3 dos vereadores. Certinho? Parágrafo 5º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Da mesa e das comissões. Artigo 30. A mesa da Câmara Municipal será composta de um presidente, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo vice-secretário. Todos esses eleitos para o mandato de 2 anos, permitida a reeleição para todos os cargos da mesa, igual lá no regimento interno, a mesma composição, 5 integrantes, certinho? Parágrafo 1º. A competência e as atribuições dos membros da mesa e a forma de substituição, as eleições para sua composição e os casos de destituição são definidos no regimento interno. O presidente representa o poder legislativo. O presidente da mesa representa o poder legislativo. Presidente da mesa e da Câmara. O presidente, nas suas ausências, impedimentos e licenças, será substituído por um vice-presidente. Ok? O presidente está impedido ou está de licença, aí vem o primeiro vice-presidente. Se o primeiro vice-presidente também se encontrar incapaz de assumir, aí entra o segundo vice. Certinho? Parágrafo 4º. Compete à mesa diretora nomear, contratar, promover, aposentar ou dispensar pessoal e servidores da Câmara Municipal. Artigo 31. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno ou no ato de sua criação. Então, as comissões da Câmara Municipal se subdividem em permanentes e temporárias, certinho? Parágrafo 2º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores que compõem a Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, as comissões parlamentares de inquérito, terão poderes de investigação próprios, além de outros poderes que estão previstos lá no regimento interno, e são criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores que compõem a Câmara. Certinho? Artigo 32. Na constituição da mesa e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Do processo legislativo. Artigo 33. O processo legislativo compreende a elaboração de
emenda à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções, decretos legislativos, medidas provisórias, que foi revogado pela emenda 012. Medidas provisórias foi revogado, certinho? Então, são a emenda, a lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, resoluções e decretos legislativos. Artigo 35. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, ao prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Isso aqui eu já vi cair em prova, certinho? Então, essa partezinha aqui, ó, cabe a qualquer vereador, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e no caso previsto na lei orgânica, a iniciativa das leis. Tá? Quem tem direito às iniciativas das leis complementares e ordinárias? O vereador, o prefeito, qualquer vereador, ao prefeito e aos cidadãos. Certinho? Parágrafo 1º. São de iniciativa privada do prefeito, com a aprovação da Câmara Municipal, as leis que fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Municipal e as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta e sua remuneração. B. Servidores públicos do município sem regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. C. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública municipal. Parágrafo único. As medidas provisórias perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias. Então, as medidas provisórias perderão sua eficácia se não forem convertidas em leis no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, devendo a Câmara Municipal disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Artigo 42. As leis complementares serão aprovadas por 2/3 da Câmara Municipal, observados os demais termos da votação das leis orgânicas. Ok? 2/3. As leis complementares serão aprovadas por 2/3 da Câmara Municipal. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 43. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal mediante o controle externo e pelo sistema de controle de cada poder. Essa partezinha aqui do controle externo é bom gravar, ok? O controle externo será exercido pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas. Certinho? Artigo 44. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Os poderes legislativo e executivo manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade. Isso aqui na prova eles podem colocar que os poderes legislativo e executivo manterão de forma integrada um sistema de controle externo. Não é interno, certo? Com a finalidade de avaliar um cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e unidades da administração municipal. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, deste darão conhecimento à Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária quer dizer que as duas partes responderão, certo? Serão responsáveis. Parágrafo 2º. Munícipe político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara. Então, os munícipes políticos, associação ou sindicato é a parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Comissão de Fiscalização. Certo? Do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 47. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado por secretários municipais. Ok? Artigo 48. As eleições do prefeito, a eleição do prefeito e do vice-prefeito para mandato de 4 anos dar-se-á mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Artigo 49. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse em sessão da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, às 10 horas, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e esta lei orgânica, observar as leis e promover o bem geral do município. Isso é exatamente o que deveria ser feito e na prática vemos que não acontece muito bem, né? Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, ele teria que ter tomado posse no dia 1º de janeiro e não o fez. Se decorrido 10 dias desta data, ele não aparecer, salvo motivo de força maior, o cargo será declarado vago. Pessoal, na hora da prova, levem sempre em consideração o que está escrito na lei, certo? O que está escrito no regimento interno, o que está escrito na lei orgânica. Não compare com a prática, porque sabemos que tudo na prática é diferente, certo? Artigo 50. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e o sucederá no caso de vaga o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito, além de outras atribuições lhe forem atribuídas por lei complementar, auxiliará o prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 2º. A investidura do vice-prefeito em secretaria municipal não o impedirá de exercer suas funções previstas no parágrafo anterior. Certo? Artigo 51. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, né? Não temos o prefeito, está impedido, o vice-prefeito, outro impedido, que isso é a coisa mais comum que existe hoje, né? Ou vacância dos... E aí, assim, tá vago. Os cargos de prefeito e vice estão vagos. Então, será chamado ao cargo o presidente da Câmara Municipal. Então, o presidente da Câmara Municipal assumirá o cargo de prefeito. Ok? No caso de vacância desse cargo de prefeito e do vice, certo? Artigo 52. O prefeito e o vice-prefeito não
poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Ok? Então, para o prefeito e o vice se ausentarem do município por um período maior que 15 dias, terá que ter a licença da Câmara. A Câmara tem que licenciar esse prefeito, certinho? Das atribuições do prefeito. Tópico muito importante, tá? Compete privativamente ao prefeito, apenas e exclusivamente ao prefeito, nomear e exonerar os secretários municipais, exercer com o auxílio dos secretários municipais a direção superior da administração municipal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua execução, vetar projetos de lei, total ou parcialmente, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Comparecer ou remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município, solicitando as providências que julgar necessárias. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na lei orgânica. Nomear, após aprovação pela Câmara Municipal, os servidores do Poder Executivo, que a lei assim determinar. Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de 45 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Prover e extinguir os cargos públicos municipais do Poder Executivo na forma da lei. Editar medidas provisórias com força de lei na forma desta lei orgânica. Um item revogado também pela emenda. Então, foi revogado, fora. Exercer suas atribuições previstas nesta lei orgânica. Certinho? Da formalização dos atos administrativos. Artigo 57. Ao prefeito e ao presidente da Câmara, cumpre providenciar, no prazo mínimo de 15 dias, a expedição das certidões que lhes forem solicitadas, devendo atender às requisições judiciais no mesmo prazo, se outro não for estabelecido pela autoridade judiciária competente. Então, cabe ao prefeito e ao presidente da Câmara providenciar no prazo mínimo de 15 dias a expedição das certidões que lhes forem solicitadas. Aqui ele pode colocar que cabe ao vereador, certo? Mas não, só o prefeito e o presidente da Câmara. E nem a mesa diretora, prefeito, presidente da Câmara, atender o pedido da solicitação de certidões no prazo de mínimo de 15 dias. Artigo 58. Nenhuma lei, resolução ou ato administrativo produzirá efeitos antes de sua publicação. Então, para produzir algum efeito, a lei, a resolução ou ato terá que ser publicado. Ok? Eles serão publicados no Diário Oficial e aí sim, a partir dessa publicação, eles terão efeito. Certinho? Passarão a valer tudo que está escrito aí na lei. Da responsabilidade do prefeito. Artigo 59. Os crimes que o prefeito praticar no exercício do mandato ou em decorrência dele por infrações penais comuns ou por crimes de responsabilidade serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Então, TJ que irá julgar os crimes praticados pelo prefeito, certo? A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar infração penal comum ou por crime de responsabilidade, nomeará a comissão especial para apurar os fatos que, no prazo de 30 dias, deverão ser apreciados pelo plenário. Então, será instituída uma comissão especial para apurar os fatos da infração do prefeito.
certinho? No prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Se o plenário entender procedentes as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria-Geral de Justiça para as providências. Em caso contrário, determinará o arquivamento, publicando as conclusões de ambas as decisões. Recebida a denúncia contra o prefeito pelo Tribunal de Justiça, a Câmara decidirá sobre a designação de procurador para assistente de acusação. Dos secretários municipais. Artigo 60. Os secretários municipais, como agentes políticos, serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos. Então, para ser secretário municipal, terá que ter 21 anos ou maior de 21 anos. Certo? Abaixo de 21 não poderá ocupar esse cargo de secretário municipal. Parágrafo único. Compete aos secretários municipais, além de outras atribuições, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos da administração municipal na área de sua competência, a referendar atos e decretos assinados pelo prefeito, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao prefeito relatório anual de sua gestão na secretaria, praticar os pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito. Parágrafo único. Da Procuradoria. A Procuradoria-Geral do município tem por chefe o Procurador-Geral do município, nomeado pelo prefeito. Então, o Procurador-Geral é nomeado pelo prefeito, dentre advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Certo? O prefeito que escolhe o Procurador-Geral. Artigo 63. O Procurador-Geral do município ou seu substituto é obrigado a propor a competente ação regressiva em face do servidor público de qualquer categoria, declarado culpado por haver causado a terceiro lesão de direito que a Fazenda Municipal seja obrigada judicialmente a reparar. Então, o Procurador-Geral do município, ou seu substituto, ele tem a obrigação de propor a competente ação regressiva em face do servidor público de qualquer categoria, declarado culpado por haver causado a terceiro lesão de direito que a Fazenda Municipal seja obrigada. Aqui é o seguinte: o servidor público causou algum dano a terceiro. Esse terceiro, ele vai entrar na justiça contra quem? Contra o servidor público? Contra o órgão que o servidor público trabalha? Não, ele vai entrar contra o município. Certo? Porque quem vai responder é o município. É uma responsabilidade objetiva do município. Então, como o município irá responder, ele vai lá pagar tudo ao terceiro, tal. E aí, em seguida, ele vai entrar com uma... Eu esqueci o nome, mas ele vai entrar como se fosse com uma causa judicial regressiva, que é para cobrar do servidor público o dano que foi causado ao município. Tá? O município vai pagar o terceiro e depois o município entra contra o servidor, para o servidor restituir o município. Certinho? Artigo 64. O prazo para ajuizamento da ação regressiva será de 30 dias da data em que o Procurador-Geral do município ou seu substituto foi cientificado de que a Fazenda Municipal efetuou o pagamento do valor resultante da decisão judicial ou de acordo administrativo indevido. Certo? Quando se fala em ação regressiva, é que o município está entrando contra o servidor público, tá? E essa ação
será de 30 dias da data, prazo de 30 dias da data em que o procurador-geral ou seu substituto foi cientificado de que a Fazenda Municipal efetuou o pagamento. Certinho? Artigo 65. O descumprimento por ação ou omissão ao disposto dos artigos anteriores dessa seção, apurado em processo regular, implicará solidariedade na obrigação de ressarcimento ao erário público. Ok? Das finanças públicas. Artigo 78. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Então, as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, certo? Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual, certo? Então, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, a LDO, não poderão ser aprovadas quando compatível com o plano plurianual, porque tem que ser tudo como um acordo, né? Não vai estar um valor no plano plurianual e na LDO vai estar uma coisa além disso. Não dá. Artigo 5º. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos e propostas a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão da parte cuja alteração é proposta. Isso aqui é mais uma informação além. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime contra a administração. Certo? Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercido, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública declarada pelo prefeito como medida provisória. É o que está aqui. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual. O que poderá ser iniciado são fatos ocorridos, assim, casos imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública declarada pelo prefeito. Aí sim, irá acontecer uma abertura de crédito extraordinário. São fatos que não estavam aqui no plano plurianual, porque todo ano esse plano tem que ser feito para ter uma noção de quanto se irá gastar. Tá? Vai ter uma obra de escola, alguma coisa do tipo, um calçamento de uma rua, tudo tem que estar aqui no plano plurianual. Certinho? Agora, no caso de uma calamidade pública, algo imprevisível, assim, por conta da natureza, quem vai imaginar, né? Aí sim, vai ser realizada a abertura de crédito extraordinário somente nesses casos, ok? Pessoal, no próximo vídeo, iremos dar continuidade, iremos começar daqui, dos princípios gerais das atividades econômicas e social. Ok? Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Eu espero que o áudio desse vídeo esteja bem melhor. Caso vocês queiram que eu refaça o primeiro vídeo, só deixar sua mensagem. Certinho? Então fiquem todos com Deus e até a próxima. Bons estudos!